Iniciando o nosso culto, nosso primeiro culto desse mês de novembro, nós vamos orar. E eu convido meu irmão, minha irmã, você para a oração. Para a gente falar com Deus, para a gente buscar a graça do Senhor, ajuda do Senhor nas nossas vidas, nas nossas necessidades que eu imagino que não são diferentes das minhas, né? A gente necessita de coisas, deseja coisas. Tem coisas que o Senhor vai nos dar e tem coisas que o Senhor vai negar de nos dar. Simplesmente porque está fora da vontade dele. Jesus, quando orou, na chamada oração dominical, Pai Nosso, né? As pessoas dão muitos nomes para essa oração. Jesus falou assim: seja feita a tua vontade. A maioria das coisas a gente não entende, por não entender se revolta, e por se revoltar peca contra Deus. Então é bom, é de bom tom, ou é de bom alvitre a gente buscar a boa, santa e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Deus querido e Pai Todo-Poderoso, nos juntamos aqui mais uma vez para cultuar o Senhor nesta manhã, uma manhã cheia de tumulto, de confusão pelo país, uma manhã onde já dá uma amostra do que tudo será daqui para frente, né? Pedimos que o Senhor receba a nossa adoração, nosso culto. Pedimos que o Senhor nos aceite aos teus pés e que o Senhor fale conosco. Ajuda-nos a entendermos, a crescermos um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor. Abre a nossa mente, Senhor, às vezes tão fechada, tão dentro de um quadradinho, para que a gente tenha a noção exata daquilo que está por vir. Esta é a oração que eu apresento aos teus pés, por mim, pelos meus irmãos e irmãs, por todos aqueles que estão conosco e vão estar depois. No nome do Cristo Jesus é que eu oro. Amém. O título disso que a gente vai falar hoje é homem, engano e por que Deus permite. Qual o motivo que Deus permite o engano? A gente vai entender isso e a gente vai entender muita coisa, eu creio, hoje.
Primeiro a gente precisa saber, meus irmãos e irmãs, que o desejo, quando eu digo desejo, estou falando a vontade profunda de Deus, é que todas as pessoas se arrependam e sejam salvas. Isso é que Deus quer. Isso está na Bíblia. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Para que haja equilíbrio no mundo, tudo nesse mundo é equilíbrio. Tudo. Falei ontem, vou repetir hoje. Para que haja equilíbrio, existe o bem e existe o mal. É isso que dá o equilíbrio no mundo. E a vontade de Deus é que as pessoas se salvem. Mas para se salvar, as pessoas precisam aceitar a verdade. E o Deus deste mundo cegou o entendimento de grande parte das pessoas, para que não conheçam a verdade, para que a luz do Evangelho se transforme muitas vezes numa vela. E a luz do Evangelho nada mais é do que a imagem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. É claro, é óbvio que Deus poderia aniquilar Satanás e acabar com todas as mentiras e dar às pessoas uma chance maior de aceitar a verdade. Isso é óbvio. Isso é claro. Mas aí Deus estaria quebrando este equilíbrio. E a Bíblia mostra para a gente. Eu falo as coisas aqui na esperança de que as pessoas que estão acompanhando são pessoas, e são realmente, eu falo porque eu tenho essa certeza, são pessoas inteligentes, capazes de captar as coisas com facilidade. E o pecado e o engano estão intimamente relacionados. A maneira como a gente pensa sobre o engano é um pouco enganosa. Porque espiritualmente, o engano é mais profundo do que meramente ser enganado ou acreditar em uma mentira. É muito mais do que isso. A Bíblia nos ensina em Gálatas capítulo 3, versículo 28 e Coríntios capítulo 1, versículos do 20 ao 26, que para a pessoa ser salva, ela não precisa de nenhum nível específico de inteligência, não precisa de
habilidade filosófica, não precisa de sabedoria. Para ser salvo não precisa de nada disso. E a humanidade tem o hábito um hábito infeliz, né? De usar um conhecimento aumentado para desenvolver maneiras mais sofisticadas de pecar. A chave para entender o engano espiritual é que, na maioria das vezes, a gente escolhe no que a gente quer acreditar, ao invés de em que devemos acreditar. Às vezes, na maioria das vezes também, frente a tantas evidências, o ser humano opta no que ele quer acreditar. Nós tivemos 2 dias atrás um exemplo claro disso. As evidências mostravam naquilo que nós deveríamos acreditar, mas as pessoas optaram no que elas queriam acreditar. Isso está lá na Bíblia também, em Lucas capítulo 16, versículo 31. Está lá na Bíblia isso que eu acabei de falar. A Bíblia narra em Lucas 16, 31, e João capítulo 12, versículo 37, que embora Jesus tivesse feito tantos sinais na presença de um determinado povo, não creram nele. As pessoas daquela época, daquele povo, naquela situação, se recusaram a crer em Jesus apesar dos milagres. E a incredulidade daquelas pessoas foi voluntária. Presta atenção nisso que eu estou falando. Foi voluntária. Ninguém forçou. As pessoas optaram. Eu quero acreditar nisso. Ao invés de eu devo acreditar nisso. Lá no Éden foi exatamente a mesma coisa. A gente não pode deixar de esquecer de Adão e Eva, o Éden, a serpente. Porque quando as pessoas são tão grosseiras no entendimento dessa verdade, e as falsas igrejas utilizam essa grosseria Satanás é extremamente sutil. Eu vivo falando isso. Extremamente inteligente para o mal. Não é essa grosseria que as falsas igrejas apresentam. Olha a pergunta de Satanás lá para Eva. Isso está na Bíblia, todo mundo sabe, mas não põe em prática. Ele diz assim: é verdade que Deus disse? Olha só. Eva responde o que Deus havia dito, acrescentando um pouquinho ali, né? Você lê lá em Gênesis, capítulo 3, versículo do 1 ao 3, a respeito disso. Eva
sabia exatamente o que fazer e o que não fazer. A gente sabe, ouviu falando isso, a gente sabe o que tem que ser feito, o que não pode ser feito. Aí, a serpente tenta Eva, dizendo para ela o que ela poderia ganhar se comesse daquela árvore. Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 4 e 5. Então Eva começa a ver naquele fruto que lhe era proibido comer, porque não ia fazer bem para ela, não ia fazer bem para a humanidade, nem para Adão. Eva começa a perceber naquele fruto aspectos atraentes demais. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Então, Eva foi enganada e a serpente foi astuta, segundo consta em 2 Coríntios 11, 3. Mas no frigir dos ovos, Eva escolheu desobedecer a Deus. É a responsabilidade por aquilo que a gente faz. Ai, mas eu fui enganado. Mas você é responsável. Foi enganado porque você permitiu. Porque mesmo conhecendo o mandamento, que era não coma, ela ficou de papinho mole, de conversa mole, ficou batendo papo com o diabo e foi enganada. E quando ela foi confrontada com o pecado, o que ela disse? Olha como a gente continua do mesmo jeito. A serpente me enganou e eu comi. Pode ler aí, ela fala isso. Gênesis capítulo 3, versículo 13b. Aí a gente vai lá, o que quer dizer, né, essa palavra enganou, o que no hebraico quer dizer? A palavra do original não está enganou. Enganou é a palavra em português. No original, a palavra quer dizer que houve um truque. Foi usado de astúcia para enrolar Eva. Um truque. Aí colocaram a palavra em português enganou. Eva foi enganada. Mas ela teve uma escolha no assunto. E aí, a escolha é o livre-arbítrio dado por Deus para cada ser humano. Livre-arbítrio. A mesma dinâmica, presta atenção nisso. Nós estamos falando aqui em coisas que aconteceram há 6.000 e poucos anos atrás. Mais um pouco. O que aconteceu lá acontece nos dias de hoje. Satanás continua apelando aos nossos desejos naturais. Quais são os desejos naturais do homem? Felicidade, bem-estar, barriga cheia. E todas as vezes que o homem se preocupa com os seus desejos naturais, o homem desonra a Deus. Porque o desejo do homem de autossatisfação torna o engano de Satanás mais potente, potencializa
Foi o que aconteceu. E é o que continua se repetindo. Não mudou. Nossa, o homem, aí, né? Não houve a tal da evolução. Continua no mesmo erro, do mesmo jeito. A manobra é a mesma. O engano é o mesmo. Aí Deus envia o Salvador. O tempo passa. Há 2000 anos atrás, João 3,16 deixa isso claro, né? Deus envia o Salvador e enche o mundo com sinais dele mesmo. Aqueles milagres, tudo isso que está narrado aqui na Bíblia são sinais do próprio Deus sobre o Salvador. Romanos 1,20. E ele, o Salvador, Jesus Cristo, se torna disponível para aqueles que buscam a salvação. Deuteronômio 4,29. E Jesus, o Salvador, que manifestava os sinais dele mesmo, do próprio Deus, protege qualquer um que venha até ele. João 6,37. Quando as pessoas rejeitam as coisas que claramente se reconhecem de Deus, é isso que está escrito lá em Romanos 1,20. Quando as pessoas rejeitam as coisas que claramente se reconhecem de Deus, o que acontece com o ser humano? Ele entra numa espiral assim, descendente. A espiral vai descendo, vai afundando, e o coração do homem vai ficando insensato. O que é um coração insensato? Um coração peludo, um coração obscurecido, como diz o versículo 21 de Romanos 1. Um coração idólatra, como está lá no versículo 23 de Romanos 1. E aí, a impureza sexual aflora, versículo 24 de Romanos 1. Por fim, a gente observa o que está aqui no versículo 25 de Romanos 1, que a humanidade troca a verdade de Deus por mentira. O que é trocar a verdade de Deus por mentira? É a humanidade rejeitar a verdade pronta para aceitar a mentira fabricada. O incrédulo, porque aquele que crê verdadeiramente em Deus é dirigido por Deus, é dirigido pelo Espírito Santo. Mas o incrédulo, ele faz a troca. Que troca? A verdade pela mentira. E o diabo fica feliz, faz festa. Porque o diabo coloca à disposição das pessoas uma gama muito grande de mentiras, para que as pessoas escolham qual mentira você gosta mais, qual agrada mais o seu coração, qual mentira satisfaz mais a sua personalidade. Você pode escolher. É a mentira sexual, é a mentira das drogas, é a mentira, não sei, você escolhe aí, o diabo coloca tudo à sua frente. Qualquer um que resiste a Deus corre o risco de cair num engano espiritual.
Isso está na Bíblia. Tudo que eu estou falando aqui está na Bíblia. Eu estou falando aquilo que está na Bíblia do meu jeito, aqui com as minhas palavras. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 8 ao 10. A natureza, de uma maneira geral, abomina o vácuo. E o vazio criado pelo despejo da verdade, em breve, é preenchido por alguma coisa menos verdadeira ainda. Trocando em miúdos, aquilo que estava ruim vai ficar pior ainda. Porque aquele que desiste da verdade vai passar a acreditar em quase tudo. Desistiu da verdade, começa a acreditar em tudo. Qualquer coisa que apresentam para ele está bom. É melhor. É melhor. Olha só o que foi dito aqui. O vazio criado, quando se joga a verdade do lado, quando se tira a verdade da vida da gente, fica um vazio. E este vazio precisa ser preenchido. Mas como foi tirada a verdade desse vazio, o que resta para preencher esse vazio? Se a verdade foi tirada, resta algo menos verdadeiro ainda. Resta mentira. É uma coisa óbvia. O que eu quero que você, meu irmão, minha irmã, entenda, vez por todas, eu sei que eu falo aqui, mas as pessoas, tá certo também, eu não proíbo ninguém de nada, cada um faz o que quer da sua vida, né? As pessoas ouvem algo aqui, de repente elas vão num lugar qualquer e ouvem outra coisa diferente que é muito mais agradável e é apresentado para elas naquele momento como verdade e elas aceitam. O que a gente precisa entender é o seguinte, e isto é de vital importância na sua vida, você entender isso. Eu não quero que você creia em nada do que eu estou falando. Você confronta cada palavra que eu estou falando aqui com as passagens bíblicas que eu estou indicando. Porque senão você vai falar, não, ele está magoado, ele está triste por causa disso, daquilo, mas eu estou usando a Bíblia. Eva, assim como eu, você, qualquer pessoa, Eva não pecou porque foi superada por uma força demoníaca, e esta força demoníaca fez Eva fazer o errado achando que estava fazendo o certo. Não, de jeito nenhum. Ela pecou porque ela quis. Ela pecou porque ela optou em acreditar naquilo que ela queria, ao invés de acreditar naquilo que ela devia. Ela mentiu para poder acreditar. E ela escolheu ouvir a mentira. Ninguém é forçado por Satanás a crer, a mentir, a pecar, a abandonar o nosso ser. Ninguém é forçado. As
pessoas fazem porque querem. As pessoas continuam agindo exatamente como Eva agiu há 7, 8 mil anos atrás. A escolha de Eva seguiu o seu olhar ansioso por aquilo que era proibido. E por fim, o olhar da Eva foi tão ansioso por aquilo que era contra a vontade de Deus, que aquele fruto tornou-se o fruto da esperança de uma vida melhor. Ela esqueceu de toda a verdade, de tudo aquilo que Deus tinha dito, e passou a olhar para aquele fruto assim, dizendo: essa é a minha esperança de uma vida melhor. E pecou. Leia na Bíblia aí, gente. Você não, pai, ele está. Não, é só você ler a Bíblia agora. Leia a Bíblia. Pecou porque quis. E todo mundo peca porque quer. Não pensa: eu fui induzido, Satanás me pegou. Por favor, para com isso, velho. Para com isso. Satanás te pegou porque você deixou. Satanás te pegou porque você facilita. Satanás te pegou. Eu sei lá. Ora, mas a culpa é nossa. Às vezes eu faço uma brincadeira que algumas pessoas não entendem, mas também, olha, eu estou lá me lixando para quem entende e não entende, né? Mas a brincadeira que eu faço é a seguinte, que o povo da igreja estava saindo depois do culto e tinha um sujeito sentado chorando copiosamente na escada do lado de fora da igreja. Aí um monte de gente passou, né? E nem deu bola para o sujeito. Aí um resolveu parar lá e perguntou para o sujeito: por que você está chorando? Ele falou: eu sou o Satanás. Tudo que fazem eles falam que é culpa minha, mas é eles que querem fazer. Aí dentro, apontando a igreja, ele falou: tudo aí culpa minha. Eu só coloco lá para eles. Vocês querem? Vamos que vamos. E o povo aceita. O olhar de Eva seguiu o olhar ansioso de Eva por aquilo que é proibido. Aquele olhar de Eva, aquele olhar enganado, passou a ver naquilo que não é correto, naquilo que é engano, naquilo que é mentira. Eva passou a ver a esperança de uma vida melhor. Eu estou falando tudo isso para dizer para você que o pecado, todo o pecado, não são alguns, todo o pecado é baseado na escolha humana. Não adianta você pensar que você engana Deus. Não, eu acredito. Você acredita no que você quiser, isso é um problema seu. Às vezes o problema seu passa a ser problema nosso, né? Mas você quer acreditar errado? Acredite. Você quer o peso da ignorância em cima de você? Carregue. Todo pecado humano é baseado na escolha humana. É você que escolhe. É só você ler a Bíblia. Não é porque Satanás, eu fui iludido. Você foi iludido porque você quis ser iludido. Leia a Bíblia. Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Leia a Bíblia. Antes de você discutir
falar que não. Olha, eu li lá. Leia a Bíblia. Coríntios 10, 13. Quando a gente rejeita a verdade, a gente torna-se vulnerável à mentira. E a mentira cresce. Né? Alguém escreveu aí, essa semana, hoje é terça, então foi ontem que alguém escreveu, né, que a verdade rasteja, mas a mentira voa. Pronto. E quando a gente passa repetidamente a rejeitar a verdade espiritual, tem coisas, eu não sei, tem coisas na minha vida, por exemplo, que eu estou vendo que está errado. Eu estou vendo, não pode ser assim. Mas a pessoa passa a fazer aquilo, já achando que aquilo é aquilo mesmo, está certo. Ela pratica aquilo tão constantemente e tão vorazmente que aquilo passa a ser certo. A rejeição repetida da verdade espiritual traz decepção espiritual como uma consequência divina. Tem pessoas que fazem coisas que não deveriam fazer, levam outras pessoas a pecarem. Mas aquilo já é certo, não, é assim mesmo, não, ele não entende, ele não sabe. Fazer o quê? Deus, uma pergunta que acompanha o ser humano há centenas de anos é: por que Deus permite o engano espiritual? Para que haja o equilíbrio. Deus seria um ditador se ele não permitisse isso. Deus frequentemente permite o engano espiritual, até como uma forma de punição pelo pecado voluntário, e para que a gente passe a ter uma consciência na nossa vida do quanto a gente precisa dele. E depois não adianta chorar, bater o pé, não adianta ficar de bico, não adianta nada. A verdade está aí, para quem quiser ver. Se as pessoas querem optar pela mentira, o que nós vamos fazer? É um pecado voluntário. Aliás, todo pecado é voluntário. E aí Deus permite. Você quer pecar? Eu sempre digo, não, as pessoas têm um entendimento católico, apostólico, romano, que tem um anjo da guarda, que se você, né, quando eu era criança, eu me lembro aqui perfeitamente, em muitas casas que eu ia, inclusive de parentes, né, tinha assim aqueles quadros, né, com uma criancinha com uma bola, um rio, e a criança ia cair para dentro do rio, mas tinha um anjo da guarda atrás impedindo aquilo. É esta a ideia que as pessoas têm de anjo, que o anjo cuida, o anjo da guarda. Tem até uns loucos aí que né, um tempo atrás estavam fazendo troca de anjo de guarda. E as pessoas não acreditavam nisso. Não, o seu anjo da guarda não está bom, eu sei lá o que está acontecendo com ele, acho que ele está meio desanimado, acho que ele não está ganhando bem. Então você vem para cá que nós vamos trocar o seu anjo da guarda. Todo mundo viu isso daí.
Porque a ideia é essa, que o anjo da guarda vai impedir você de fazer o que você quer fazer. Então quem crê nisso tem que explicar o livre-arbítrio. Por que o anjo da guarda de Eva não impediu ela de pecar? Ele estava dormindo, ele estava na hora do almoço, estava no banheiro, porque tem gente que até acredita que anjo vai no banheiro fazer xixi, fazer cocô. Tem gente que acredita nisso. Tem gente que acredita que Deus é negro, que Deus é japonês. Tem gente que acredita que Deus é branquelo, bicho de goiaba, que nem eu. Tem gente que acredita que Deus é masculino, é feminino. Tem gente que acredita, que tem discussão sobre isso. O sexo de Deus. Deus Deus é o Deus, não é a deusa. Tem gente que discute isso. Não, Deus é homossexual. Não tem. A gente viu aí outro dia aí, colocando Jesus Cristo como gay. Olha o que as pessoas vão discutir. Mas a ignorância é tão profunda, e olha, ontem eu estava vendo não sei o que na televisão, ontem ou domingo, não sei, eu vi um advogado falando, ninguém é obrigado a conhecer todas as leis, mas ninguém vai deixar de ser punido porque infringiu uma lei que não conhecia. Eu falei, pô, eu vi falando isso lá. Claro, ninguém conhece todas as leis, mas não é porque você não conhece que você não será punido se você não cumpriu aquela lei. Ah, mas eu não conhecia. Não conhecer é problema seu. Agora, cumprir, você tem. E por que Deus permite esses enganos espirituais? Por quê? A única resposta que eu tenho, e eu não estou dizendo que é a resposta certa, que é a resposta correta, é a resposta que eu tenho, é João 14,6. Lê aí. Aqueles que caem no engano espiritual por livre opção e vontade são punidos por este pecado voluntário. Por que Deus pune? Para que essas pessoas criem uma consciência do quanto nós precisamos de Deus, porque Deus é a verdade. E a verdade é o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eu não posso deixar de fechar esta falação aqui sem colocar aqui a minha opinião, hein? Olha, vocês querem falar isso daqui para frente, isso aí é problema de cada um, né? Eu não vou, mas por favor não falem perto de mim. O quê? Né? Quantas vezes a gente ouve aí, principalmente, a gente fala da televisão porque é o que atinge mais as pessoas, né? Não, o nosso povo é um povo ordeiro, o nosso povo é um povo honesto, o nosso povo é um povo trabalhador, nosso povo é honesto, nosso povo é honesto. Talvez metade seja honesto. Talvez. Não me venha com essa história de povo é trabalhador, o povo é honesto, é meia dúzia de ladrão. Não é meia dúzia, não. Não é meia dúzia. As pessoas conhecem a verdade e optam pela mentira. O que nós vamos fazer? Né? E assim
Deus não perdoa. Não perdoa. As pessoas vão passar, vão chorar lágrima de sangue para entender o quanto nós precisamos de Deus. Metade desse país optou por colocar Deus de lado. Então vão ter que, o país todo, o todo, vai pagar por isso. Ah, mas Nínive orou. Olha, até que você não entender que a oração é para você buscar a vontade de Deus, não para Deus fazer o que você quer. Porque se Deus fizer o que eu quero, Ele não é soberano. Eu sei mais do que Ele, então. Porque o que eu quero, Ele deveria saber e Ele deveria me dar. Antes de eu pedir, porque é assim que diz a palavra. Agora, se Ele não deu e eu orei e Ele mudou de ideia, eu sei mais do que Ele. Pensa, gente, pensa. A oração é para a gente saber a boa, santa, agradável vontade de Deus. Deus faz coisas, faz logo, lógico, quando aquilo está dentro da vontade dEle. Às vezes Deus espera a gente entender a vontade dEle e pedir, Ele faz, porque era a vontade dEle, não porque era a minha. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, hoje nós pudemos entender um pouquinho mais porque Deus permite o engano. Porque é uma opção. O homem opta por aquilo que ele acha que ele deve. Por aquilo que ele quer, por aquilo que ele vai seguir. E Deus permite esse tipo de coisa para a gente entender, né, e criar em nós uma consciência do quanto a gente precisa em Deus, que é a própria verdade. Continua, Senhor, falando conosco sobre este assunto, nos dando graça, conhecimento. A palavra de Deus é atualíssima. Aquilo que aconteceu lá com Eva, aconteceu, continua acontecendo dia após dia aqui. Satanás não mudou, ele continua o mesmo, porque o homem também não mudou. Tem compaixão de nós, Senhor Jesus. Amém.